E aí, galera, tudo bem? Tô de volta! Galera, realmente eu tô muito feliz aqui de estar de volta aqui à minha casa, realmente. Tem muitos rostos novos aqui que eu não conheço ainda, mas quero conhecer mais, conversar depois. Também tem já os rostinhos velhos aí que eu já conheço aí de faz tempo, mas estou muito feliz aí em ver vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à igreja, em geral, todo mundo. Para quem não sabe, eu fui, na verdade, antes de ir para o Pará, eu estava numa escola missionária em Fortaleza, que lá era a base, e também para minha viagem. E eu gostaria, foi lá no Pará, né? E eu gostaria de agradecer realmente as ofertas que foram levantadas, tanto financeiramente, mas eu também sei que teve gente que orou por mim naquele período, que não pôde, às vezes, ajudar numa questão financeira, mas me colocou em suas orações. Então eu agradeço. Desde já, muito obrigado. Amo vocês. Estava morrendo de saudade de vocês, realmente. Antes só da gente entrar um pouco na minha viagem, eu estava lembrando e eu gostaria de compartilhar só. Eu estava parando para pensar tal, e eu vi o quanto que a palavra tem poder, tipo, o quanto que a palavra ela é poderosa. Eu lembro, tipo assim, a primeira recordação que eu tive é do meu pai, quando eu tinha 5 anos, falando: filho, quando você fazer 18 anos, eu vou te enviar para uma escola missionária. E eu falei: beleza, né, mas tá longe ainda, então, né, beleza. E nisso eu fui vivendo tal, e ele sempre falava, sempre quando dava, ele: filho, quando você fazer 18 anos, eu vou te enviar para uma escola missionária. E aí o tempo foi chegando tal, fiz 18 anos, e aí realmente as portas abriram, a gente achou uma escola, e realmente eu fui para uma escola missionária. Então é só esse parênteses que eu queria abrir, que realmente as nossas palavras têm poder, sabe? Tudo que você fala se liga no céu, realmente, tanto coisa ruim como coisa boa. Então, realmente, as palavras elas são poderosas. Agora, a gente, entrando na minha viagem lá, a minha escola foi lá em Fortaleza, né? Eu tive o meu período de adaptação, cheguei lá, né? Cheguei em agosto, realmente muito quente lá. E aí eu cheguei, e primeira vez viajando longe dos meus pais, né? E aí eu fiquei meio, nossa, meu Deus, é um lugar novo para mim, eu tô sozinho, tal, e agora? E aí eu cheguei lá na escola, tal, também gente nova, não conhecia ninguém. Só que eu fiz amizade muito rápida com os moleques, né? Porque é muito engraçado a amizade de homem que, tipo, você fala, ô, aí ele, e aí você virou amigo do cara. Então, é muito da hora isso. Isso que eu gosto, o homem se relaciona muito rápido. E aí foi assim, fiz amizade com a galera. E realmente, eu tive muitos professores tops naquela escola lá, o Luciano, o pastor Eibi Uber, Israel Subirá, entre outros, vários professores bons. E realmente, eu aprendi muito com eles. Mas, tipo, aqui na nossa igreja também, eu admiro todos os nossos pastores, todos os nossos líderes também, tenho um carinho, tenho um carinho imenso por vocês todos. E, né, dentro da minha escola ainda, lá em Fortaleza, lá foi a minha primeira experiência que eu tive com Deus, sobre o meu chamado. Tipo assim, eu queria ser pastor tal, mas eu não sabia como. Tipo, meu Deus, tipo, chamado pastoral, mas eu não me sinto apto para isso. Como que eu vou fazer tal coisa, né? E aí eu olhava, né? Olhava esses pastores, né? O Luciano tal, falava, caramba. Aí eu também tenho maior inspiração. Meu pai, minha mãe, eles pregando aqui e tal. Pastor Guto, pastora Rose, pastora Vânia, pastor Tiago. E essa galera pregando, tudo muito top. Eu falo, pô, esses caras aí é tudo diferenciado, o que Deus viu em mim, eu não sei o que fazer. Eu ficava perdido me perguntando para Deus, realmente. E aí foi a primeira paulada assim, lá que eu recebi de Deus. Ele veio uma pastora, ela chama pastora Keila, e ela é tipo do reteté, tal, do sapatinho de fogo. Aí foi muito engraçado que ela chegou em mim e eu não falei nada, né? E ela chegou em mim e falou, eu vejo, tipo, ela só pegou na minha mão e começou a falar, né? E tipo, eu não tinha pedido nada, eu só tava lá na frente. E ela chegou e falou, eu vejo um cajado em sua mão, eu vejo ovelhas em sua mão, eu vejo um chamado pastoral realmente. Aí eu fiquei tipo surpreso, Deus realmente me escolheu para isso. E aí tipo é como se o meu chamado antes tivesse tipo uma neblina, tava difícil de enxergar. Quando ela falou isso, é como se ficou limpo, eu sabia. E aí depois a outra experiência que eu tive ainda lá foi tipo assim, agora eu já sabia, tinha certeza que Deus tinha me chamado para aquilo. Você falava, Senhor, como? Como? Eu não sei fazer, eu não falo bem, eu não sou tão bom na Bíblia, como que eu vou falar comunicação e tal? E aí eu ficava questionando para Deus, aí eu levei outra paulada na Bíblia dessa vez,
Deus foi lá, mostrou a história de Moisés, essa galera aí que não era apto para aquilo, mas Deus usou. E também, à noite, a gente teve um UAU lá na escola e tal. E veio um menino assim, mim, jovem também, e ele falou, cara, eu quero lançar uma palavra na sua vida, só que eu não sei se vai fazer sentido, tá? Eu falei, cara, beleza, mas eu não passava na minha cabeça que ele ia falar sobre o meu chamado. E aí ele chegou e falou assim, cara, realmente Deus falou para mim que é para você ficar tranquilo, tá? Que ele vai cuidar do seu chamado, ficar tranquilo, você só tem que, eis-me aqui, como Isaías falou, que o resto ele faz. E aí eu fiquei super contente, eu ria e chorava ao mesmo tempo, não sabia o que fazer, era várias emoções juntos, né? Então essa foi a primeira experiência que eu tive lá nessa escola, né? Foi algo incrível, realmente. E ainda na escola em si, eu tive um negócio chamado Take Risks, que nada mais é que assuma riscos. E como funciona? Eu fui largado com um grupo, lá no meio de Fortaleza, sem celular. O celular que a gente tinha era só para se comunicar, para avisar onde a gente estava, tudo. Mas a gente não comeu, a gente só saiu cada um com uma garrafinha de água, né? E funcionava como? A gente não podia chegar e pedir comida, alguém tinha que oferecer. A gente não podia chegar se a nossa água acabasse e pedir água, alguém tinha que oferecer. Tipo, era pra gente ver realmente Deus trabalhando. E aí eu fui largado, né, no meio de Fortaleza, perdido. Então era tipo 9 da manhã e 6 horas da noite a gente tinha que se encontrar no local. Só que a gente não sabia, então a gente também teve que ir perguntando, né, pra galera, você sabe onde é tal lugar, tudo. E aí foi assim e tal. E uma experiência bem marcante que eu tive, tipo, foi lá ainda, que eu fiquei tipo, nossa, não caiu a ficha ainda. Foi que, tipo assim, por que eu falo que foi algo que não caiu minha ficha? Porque a gente orava, né? A gente tinha algumas missões para fazer, tipo, ganhar pessoas para Jesus, ou fazer 5 curas, né, através do nome de Jesus. E o que aconteceu, né? A gente chegou a orar para algumas pessoas, alguns deu certo, outros não. Teve um que eu fui olhar pelo olho do cara, que ele era meio cego do olho, e tipo, só que não aconteceu nada na hora, né? E beleza, tudo bem, né? Não foi um momento. Só que teve um momento que aconteceu que, tipo assim, tava todo mundo em êxtase, né? Todo mundo bem animado do que estava acontecendo. E aí eu vi um cara de longe assim, ele tava lá do outro lado, e ele era manco, né? Só que dava para ver bem, ele tipo usava muleta tudo para andar, porque quando ele andava, né? Como ele era manco, então não ia de ladinho assim. Aí o que aconteceu? Eu vi o cara de longe lá e cheguei nele e, né, conversei com ele e tal. E aí, por último, eu fiz o quê? Falei, pô, já tô aqui mesmo, né? Não custa nada. Falei, cara, posso orar pela sua perna? E o cara falou, cara, pode, não tem problema nenhum. Aí o cara meio que sentou assim num lugar mais alto. Eu peguei as 2 pernas dele na mão. Realmente era uma bem maior que a outra. E aí eu estava segurando. E, tipo, lá na escola a gente aprendeu como? É pra orar, mas, tipo assim, você não fica enrolando na oração até acontecer. Não, o nome de Jesus já é o suficiente. Você fala, em nome de Jesus, Pai, que essa perna aí cura, Pai, faça o... E, tipo, você vai falando e é rápido, entendeu? E eu fiz isso, então era o seguinte. Só que a gente também foi indicado em fazer o quê? Orar de olho aberto. Então eu abaixei a cabeça, mas fiquei com o olho aberto. Por quê? Porque às vezes vocês encontram uns caras loucos aí que se você fechar o olho, o cara te dá uma pancada, sei lá. E eu fiquei com medo disso. Vai que o cara me bate, sei lá, alguma coisa. Né? Aí eu fiquei meio esperto já com isso. E aí eu comecei a orar, e nisso, aí a perna dele estava na minha mão, eu comecei a sentir a perna dele crescendo, crescendo. E aí o cara começou, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não sei. E aí eu comecei, cara, e aí foi crescendo, crescendo. E aí cresceu, aí eu olhei para cima, ele olhou para mim, ficou os dois se olhando. Aí a gente se olhando assim, aí ele, cara, o que aconteceu? Eu não sei, foi Jesus. E aí tá, beleza. Aí eu falei, cara, dá uma andada aí. Ele andou normal, né, com a muleta pro lado. E ele, né, eu sei que não é o termo correto usar aqui, mas eu vou usar as palavras dele. Cara, você é da macumba? Aí eu falei, não, eu sou de Jesus, cara, aqui. E, tipo, foi bem engraçado que ele pensou que eu tinha feito alguma coisa lá da macumba, da mágica, sei lá. E o cara ficou, tipo, olhando pra mim. Cara, é Jesus, eu também não sei. E eu tava em êxtase nisso, cara. Realmente foi muito louco. Amém, toda glória pra ele. E como eu disse, eu tava em êxtase nisso, que eu não conseguia sair do lugar. Quase que eu pedi a muleta dele pra mim voltar. Porque realmente estava em êxtase. Aí foi até legal a imagem e tudo. Como a gente não podia ter foto, nada, o celular realmente era só para localização, então a gente não tem fotos disso, vídeo e tal.
Mas foi bem engraçado que depois ele sai andando normal, carregando as muletinhas dele, e eu parado assim, olhando, e sem acreditar no que tinha acontecido. Realmente Deus tinha me usado para aquilo. E eu sei que não veio de mim, veio dele. Então isso foi fantástico. A gente também teve outra lá em Fortaleza, que também teve uma moça, né? Ela era moça da rua, e ela tinha feito uma cirurgia e tal, só que ela não conseguia mover a perna muito bem tal. A gente chegou também, né? Muito bem simples. Chegou, pediu para orar por ela, né? Porque ela não conseguia, tipo, esticar a perna ou correr, né? A gente chegou, eu e mais uma menina chegou, e a gente começou a orar por ela, e aí pediu para ela levantar, e ela levantou normal, esticava a perna, a gente falou, dá uma corridinha aí só para testar. Ela correu, tranquilo, e, cara, foi tudo muito certo. Depois ela aceitou Jesus, né? Ela viu as maravilhas, ela aceitou Jesus naquele lugar. Então, cara, isso foi, tipo, bem pouquinho do que eu vivi ainda em Fortaleza, né? Foi lá, eu não posso me aprofundar muito aqui, que o tempo tá passando. Né? Depois disso, eu fui para o Pará, agora sim, né? A minha escola foi 4 meses teóricos e 1 mês prático. Então, tipo, chegou esse mês e, né, depois de sentir no coração tal, de escolher, a gente escolheu Santarém, Pará, fui com um grupo. E realmente lá a cultura é totalmente diferente, chega a ser transcultural, porque é a comida, o jeito que eles falam é diferente, né? Tudo. Então, foi algo realmente que eu cheguei lá, e lá era mais quente que Fortaleza ainda, então eu sofri muito mais com calor. Mas aí a gente chegou lá, graças a Deus, e a gente fazia tanto missão dentro da cidade, né, urbana, como transcultural. Então, tipo, a gente chegava lá e a gente visitou centro de reabilitação, visitamos a FEBEM, e foi bem legal tudo isso, mas o maior impacto para mim foi lá nos Ribeirinhos. Ribeirinhos é em Santarém, lá no Pará, só que é um povo mais afastado da cidade. Eles moram, tipo no rio, assim, uma casa na beira do rio. E a gente ia para lá direto, a gente ia de barco, tal, dormia nas redes, era bem legal. E o que mais me impactou lá, assim, realmente, foi a simplicidade da galera. Tipo, eles viam a gente, eles queriam abraçar, tal, bem-vindo. Realmente era algo incrível a recepção deles. Mas assim, algo muito impactante que aconteceu comigo foi que eu tive uma oportunidade de pregar lá numa igreja deles. Só que a igreja deles não é assim igual a nossa. Realmente é só um telhadinho e as laterais abertas, porque se chovesse não ia molhar lá dentro e tal. Então era bem simples. Aí eu só fui lá na frente, fiz uma palavra bem tranquila, né? Normal, foi o que Deus me deu. E no final eu perguntei: quem quer aceitar Jesus? Ou quem quer cura, né? Realmente ser curado, tem alguma área da vida que quer cura. E, cara, tipo, todo mundo... Eu fechei o olho também na hora. Quando eu falei isso e abri, tinha 3 pessoas lá no fundo, tipo, 3 pessoas assim, adultos, e, cara, tinha muita criança aqui na frente querendo receber oração. Porque, assim, o povo ribeirinho, eles não têm TV, então eles têm muito filho. Então, tipo assim, você balança a árvore e cai criança, entendeu? É tipo isso. Balançou a árvore e cai umas 10, é tipo isso. É uma galera muito cheia de filho. Então, era um monte de criancinha aqui na frente e tal, e foi algo muito impactante, porque eu cheguei até a me emocionar na hora, porque foi uma ministração que eu estava focando, na verdade, para os adultos, não era para as crianças. Mas Jesus tocou na vida delas, de alguma forma. E elas chegavam em mim, e num grupo que estava comigo, e, eu quero, por favor, eu quero aceitar esse cara que você falou, eu quero pedir oração pela vida do meu pai, eu quero pela vida da minha mãe, porque lá é muito forte a questão do alcoolismo e abuso infantil também. Como não tem polícia que chegue até lá, é muito difícil, então isso acontece e não tem consequências para isso. Então, tipo assim, tem muita criança que sofreu abuso lá, que eu descobri a história depois. Então é algo realmente, é uma realidade totalmente diferente lá, né? Mas graças a Deus, Deus usou de várias formas. Conheci várias igrejas assim que eles têm. É tudo bem simples, mas você vê a alegria que eles têm de estar só num espaço coberto, entendeu? Eles não têm som, é um violão e um carrom, às vezes, ou só violão, ou só palma. Cara, é de algo tão simples, eles fazem aquilo tão apaixonado que eu fiquei envergonhado, porque, tipo assim, às vezes a gente tem essa estrutura aqui e tal, e a gente acostumou, sabe? Normalizou, tal, é só um culto legal, estrutura, e eles realmente estavam lá, cara, sedento, realmente eles não estavam nem aí para a estrutura, tal, realmente eles eram um povo sedento, realmente por isso, né? E como eu disse, com esses pastores também lá que cuidam disso, foi algo muito
impressionante, realmente. Eu conversei com um pastor, que ele é o líder das missões, o pastor Marquinhos, e sobre essa questão de, tipo assim, os campos estão cheios, prontos para colheita, mas não tem trabalhador suficiente. Eu perguntei, pastor, de tudo isso que eu vivi aqui, eu pensei que ele ia falar outra coisa, eu pensei que ele ia falar qualquer outra coisa, menos isso que ele vai falar. Tipo, ele falou assim, eu perguntei, pastor, qual que é a maior dificuldade que vocês têm hoje? E ele falou, gente, pessoas, porque realmente é precário, ninguém quer ir lá, ficar um tempo lá, ajudar lá. Não, é muito difícil. Você tem, cara, é de monte, assim, você consegue ganhar muita gente para Jesus, que é um povo que dá para alcançar, só que não tem gente suficiente para ir até lá, entendeu? Então, isso foi algo bem impactante para mim, né? Para encerrar aqui, realmente, como eu disse, vivi muita coisa lá, mas, mais uma vez, agradecendo a vocês, como foi falado aqui na ministração, vocês ajudaram de várias formas, às vezes vocês não conseguiram ir comigo, mas através das suas orações e suas ofertas, vocês estiveram lá comigo, através desse ato, porque eu senti todo mundo junto comigo. Então é isso que eu queria falar, tem muita mais coisa para falar, mas infelizmente o tempo passou aqui, tá bom? Amo vocês, galera, e em suas orações, bota sobre missões assim, sobre Santarém, sobre o Pará, sobre a Índia, sobre o mundo realmente, e fala, igual Isaías fez, eis-me aqui, Senhor, porque realmente uma missão que você faz, às vezes não precisa ir para outro país, às vezes é sua família, às vezes é seu bairro, às vezes é o cara do mercadinho que você vai lá todo dia comprar pão lá e é uma chance para você evangelizar. Então, eis-me aqui, fala, eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível para isso. Amém? Obrigado, galera, amo vocês.